Bom, então vamos lá. Você vai fazer este cardápio durante 3 dias seguidos. Ah, mas eu vou comer a mesma comida, eu vou enjoar. Aí use a tua criatividade. A cabotiá. Eu gosto muito de utilizar a cabotiá porque ela tem diversas formas de estar fazendo. Então você pode fazer ela assadinha no forno, sabe? Cortar ela e fazer ela assadinha. Você pode até, por exemplo, cortar ela inteira no meio, parte ela assim no meio, tira aquele miolo, cobre com papel alumínio, joga um temperinho, um azeite ali e bota no forno. E daí você tira depois aquele miolo, fica uma delícia. Brócolis tem diversas formas de fazer. Você pode fazer tudo na forma de uma sopa, fazer em formas de purê. Então use a criatividade. E aproveita para postar aqui para dar ideia para as colegas, né? Para as amigas aqui do grupo. Tem pessoas que têm mais facilidades em ir para a cozinha, em criar alimentos, e tem pessoas que têm mais dificuldade. Então vamos aproveitar e umas auxiliarem as outras aqui. No terceiro dia, eu já vou deixar o terceiro dia também. Eu quero que vocês mantenham as refeições até as 15 horas. Atenção, isso é para quem for fazer a limpeza intestinal. Mantenha as refeições até as 15 horas conforme os 2 primeiros dias. Às 15 horas, você troca o suco por 30 gramas de sal amargo, que é aquele sulfato de magnésio, diluído em até 100 ml de água. E você vai consumir isso tudo de uma vez. Ou, eu deixei outra receitinha aqui, 80 ml de leite de magnésio batido no liquidificador, com polpa de coco verde e 100 ml de água de coco. Com certeza, esse aqui, ele é bem mais gostosinho, tá? Você não vai perceber o gosto ruim dele. Agora, o sulfato de magnésio, o sal amargo, eu não vou mentir pra vocês, falar que é uma delícia, não. Ele é ruim, ele é bem ruim, mas ele faz um efeito muito bom. E aqui eu coloquei 30 gramas, mas provavelmente vocês vão encontrar um pacotinho de 33 gramas. É o que se vende na farmácia. Eu não vou ter aqui para mostrar para vocês, mas normalmente é 33 gramas. Eu já falo para que vocês possam comprar 2. Por quê? Porque pode ser que um só não faça efeito. E você tenha que repetir a dose para poder fazer essa limpeza intestinal. E por que eu sempre gosto de iniciar essa estratégia numa quarta-feira? Ou quarta ou quinta, mas nunca no início da semana. Porque tem pessoas que vai ter um efeito muito bom, laxativo, de descarga mesmo. E tem pessoas que não, que vai demorar um pouco mais. Essas pessoas que têm um efeito laxativo, normalmente depois de 3 horas que ela tomou o sal amargo, ele começa a fazer o efeito. E aí você vai precisar de estar em casa, tá? Porque eu costumo brincar que você vai ficar como uma rainha no trono. E esta é a intenção, que você fique como uma rainha no trono. Já se prepara para ter 2 pacotinhos, porque se você tomou às 3 horas e às 6 horas ele não fez efeito, você precisa tomar novamente. E aí, minhas queridas, vocês não vão usar mais nada. Apenas água de coco. Em caso de muita fome, pode tomar um suco batido com couve, com mini cenoura ou uma sopa bem ralinha. Mas o ideal neste dia é que você deixe o organismo limpo. Tá? Então, nesse dia você se prepara para ficar mais em casa, mais quietinha, para se movimentar menos e deixar com que faça o efeito. Esse plano de limpeza intestinal, ele foi desenvolvido por um professor que eu estimo muito, que é o professor Murilo Pereira. E ele tem um curso de especialização em modulação intestinal, o qual eu fui capacitada. Hoje esse curso, antes era só um curso de especialização, hoje já virou uma pós-graduação só em modulação intestinal. Tudo tem a comprovação científica. Várias pessoas já passaram por essa limpeza intestinal, por esse cuidado com o intestino. Acredito que tem pessoas aqui que já fizeram parte de alguns grupos aqui comigo, ou passaram comigo, e que também já fizeram essa limpeza intestinal. Ela não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas você vai sim perceber alguns benefícios pós a limpeza intestinal. Eu realizei algumas adaptações no método para torná-lo mais acessível, alinhando com as necessidades específicas dos leitores, garantindo que ele se mantenha seguro e que seja benéfico para a saúde. Porque vocês entendem que esse livro ele vai chegar em diversos lugares, em diversas populações, já está fora do país, glória a Deus por isso, e culturas são diferentes, alimentos são diferentes, então eu não posso fazer nada que eu coloque em risco a vida de uma pessoa. Então ele é adaptado de uma maneira onde todas as pessoas podem fazer, tá? A não ser que a pessoa tiver algum problema, eu peço para que ela comunique o seu médico. Tipo, por exemplo, se uma pessoa está fazendo tratamento para algum tipo de... está fazendo uma quimioterapia, a pessoa não vai fazer uma
uma limpeza intestinal, não convém a ela. Ou ela já passou por algum processo, fez alguma cirurgia. Enfim, aí é momento de você ser responsável pela sua saúde e você comunicar ao teu médico. Se você tiver algum problema de saúde grave, ou se passou por alguma cirurgia ou tratamento quimioterápico, não recomendo realizar a limpeza. Ou seja, induzir a diarreia. Então você até pode fazer a alimentação, mas eu não quero que você faça, que você use esse pozinho e você induza essa limpeza. Mesmo que não há relatos de complicações, eu sugiro que você busque uma orientação de um profissional, médico ou nutricionista. No entanto, você pode seguir os 3 dias normalmente, já que eles envolvem apenas alimentos saudáveis que trarão benefício à sua saúde. Eu vou deixar uma sugestão agora de suplementação, caso você queira otimizar os resultados, especialmente para você que vai fazer a limpeza intestinal no 3º dia. E aqui eu deixo o NAC. NAC é N-acetilcisteína, então anotem aí. N-acetilcisteína, 200 miligramas 3 vezes ao dia. Principalmente se você sentir dor de cabeça. Aí você pode até aumentar para 5 vezes ao dia. Já pode iniciar a partir do 1º dia. O NAC, você vai encontrar ele em lojas de produtos naturais, em farmácias comuns. Muita atenção, porque hoje tem o acetilcisteína, que é um pozinho que as pessoas utilizam quando tá com uma gripe muito congestionada ou tosse. Eles têm o mesmo componente, porém eles têm funções diferentes. O que eu preciso que você utilize é o NAC, que normalmente ele vem em cápsulas, tá bom? Depois eu sugiro a L-glutamina. Isso tudo é uma sugestão, você não é obrigada, tá, a nada. É uma sugestão. 5 gramas ao acordar, por no mínimo 7 dias. E eu acho que ele é muito importante, principalmente para quem vai fazer a limpeza intestinal, porque aí ele vai ajudar a recompor aí as boas bactérias. Lembra que eu comentei que a gente tem bactérias boas e bactérias ruins? Então ele vai auxiliar a repor essas bactérias boas. Um pool de probióticos. Usar antes de dormir, no mínimo por 70 dias. E eu falo para que você inicie após o 3º dia. Principalmente para pessoas que têm problemas intestinais. O probiótico, ele é os bichinhos ali, as bactérias boas que precisam estar no intestino para poder ter aquele equilíbrio. Lembra que eu comentei que a gente tem uma quantidade de bactérias boas e uma quantidade de bactérias ruins? Então, os probióticos, eles vão estar auxiliando a povoar o teu intestino com bastante bactérias boas, bactérias do bem. Então, se você tem algum tipo de problema, é muito interessante que você utilize. E aqui eu deixei um de modo geral, pool de probiótico. Qualquer farmácia de manipulação, eles já vão entender que são todas as cepas juntas, tá? Lógico que hoje nós temos probióticos para tudo, mas aí é uma coisa que é mais individualizada. Esse aqui, ele serve de modo geral para qualquer tipo de pessoa. Todos podem ser solicitados em uma farmácia de manipulação de sua confiança. E o ômega 3, ele é um poderoso anti-inflamatório e eu sugiro 1 grama ao dia. Tem pessoas que precisam usar mais e tem pessoas que com 1 grama fica ok. E agora você deve estar se perguntando, tá, mas e cadê a lista de alimentos? Vamos lá. Aqui eu coloquei alimentos livres. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Está em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 16. Ou seja, verduras, todas as folhas, principalmente as verdes escuras. Frutas, abacaxi, mamão papaya, melão, moranga, abacate, pêssego, nectarina, maçã, pera, kiwi, lima da Pérsia, bergamota ou mexerica ou pocã, ameixa, goiaba, amora, pitanga, limão e as outras que talvez não estejam aqui, que eu esqueci de colocar, esqueci de falar e que você pode estar utilizando também. O limão, ele é essencial e ele pode ser usado livremente. Legumes, abóbora cabotiá, brócolis, couve-flor, repolho, acelga, cenoura, tomate, pepino, palmito fresco, abobrinha, berinjela, vagem, quiabo, chuchu e mais as que eu esqueci de... Então vocês percebem a gama de alimentos que nós temos na natureza? Então vamos começar a usar a criatividade. Pensa se você tivesse em algum lugar que você tivesse esses alimentos, que você precisasse preparar ele. Como que você prepararia? Aí alimentos a serem evitados. Prestem atenção. Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 17, logo após, o 16, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aqui eu gostaria de fazer uma pausa aqui com vocês para falar um pouco e propor uma reflexão. Já pararam para pensar quando a gente usa a palavra proibida, evitada? Quando você vai numa nutricionista
e daí tá ali, evite. Parece que aquele evite, ele fica te perturbando. Fala sério, é ou não é? Evite chocolate, evite pizza, evite refrigerante. Parece que aquilo ali vai ficar te incomodando. E quando é proibido, então? Você está proibida de comer chocolate. O chocolate aqui, gente, chocolate é muito bom, tá? Não aquele chocolate muito bom, é o 70%. Mas vamos lá, você está proibida de comer chocolate. Gente, aquilo ali vai gritar dentro de você. Vocês já falaram com uma criança, quando ela é pequenininha, não pode colocar o dedinho na tomada. Passa um pouquinho, você vira, o que a criança vai fazer? Ela vai ali, ela coloca o dedo na tomada. Vamos começar a refletir a respeito do que é proibido? E quando a gente está falando a respeito disso, nós estamos falando sobre controle. E esse é o verdadeiro campo de batalha da nossa mente. Pense comigo. É na mente que nós decidimos se teremos vitória ou derrota. No Éden, a primeira estratégia de Satanás foi roubar a mente do homem. Porque ele desejava o poder e o governo. Da mesma forma, nossa mente é constantemente influenciada por dois pensamentos opostos: o bem e o mal. É Deus e o diabo. É sim ou é não. Ambos tentam guiar suas decisões. E agora eu quero te convidar para você começar a ativar a sua mente para a vitória. Para a vitória. Então aqui não vai ter nada proibido. Você pode tudo. Você pode todas as coisas. Mas você tem que ver o que te convém.